O judô é magnífico. Ele tem uma expressão muito forte dentro do karatê. E muitas pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Só um minutinho. Amor, tá ligado? O som tá atrapalhando eu. Resolvi a notícia dela. Bom, a Glaucia fica aqui do lado para poder ajudar, para a gente ir trabalhando aqui. Legal. Vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Muitas vezes a gente não vai conseguir responder todas elas hoje, mas prometemos sim que tanto eu quanto o professor Nelson iremos retornar o mais rápido possível para que vocês possam responder, possam saber do que vocês perguntaram. Lembrando que a gente não sabe tudo, tá? A gente é um grande aprendiz dentro da arte marcial. Deixa eu ver se o Nelson já está aqui. Ok. Adicionei. Aguardando. Tô aguardando lá. Já tá arrumando. O Morimoto também já tá arrumando lá a filhona dele. Tudo bem? E aí, Nelson? E aí, Marcelo, Tudo certo? beleza? Tranquilo? Tudo legal, Tá, viu, cara? Olha, falta estamos quanto tempo aí. pra gente começar? Só um minutinho. Falta ainda Estamos 3 na hora. minutinhos. Vamos aguardar e batendo um papo aí informal. E já tem uma Sem galera legal problema aí nenhum. nos esperando aí pra fazer essa. Eu tenho certeza que vai ser uma linda live, porque muitos nunca fizeram isso, o judô e o karatê. E a gente quer Sim, entender né? assim que realmente o karatê e o judô têm os princípios iguais no final de tudo. E principalmente o judô, ele tem uma característica muito grande dentro do karatê, e eu posso dizer que o judô foi um grande fundador, né? Mas daqui a pouco a gente vai dar a entrada melhor, que assim o pessoal também acaba curtindo essa nossa entrada aí. Também eu vou me apresentar, vocês se apresentem para a turma, tá bom? Estamos aqui, né? Vamos lá. Né? Legal. Conseguiu fazer parte do Facebook? Não, Marcelo, né? A gente grava aqui, depois a gente joga para lá. Né? Tá ok. Turma, aguenta um pouquinho aí, tá? Vocês vão gostar bastante. Já temos com 21 aí, 22 agora que estão assistindo, vão assinando. Coloquem os questionamentos. Nós não sabemos tudo, tanto eu quanto o professor Morimoto. Temos aí mais de 30 anos de arte pela frente. Porém, a gente não sabe tudo, a gente é um grande aprendiz, né, Morimoto? Mas nós estamos aqui para aprender, né? O dia que a Sempre, gente né? deixar de aprender, pode esquecer, certo? Aí é sinal que nós já deitamos. Tá certo. Aí, uma hora eu vou ter que usar o meu bate-óculos também, ó. Eu também Ah, uso. o meu não tem jeito, né? Se não colocar É, ele, fica só uns borrãozinhos, assim. É sinal dos tempos, e a Marcelo, filhona, sinal dos tempos. tá com a filhona do lado aí, ajudando aí? Tem duas assessoras aqui do lado, né? Na hora que Legal. precisar, é só pedir socorro para elas aqui. Isso. Um minutinho pra gente já começar, pessoal. A gente vai dar entrada, tá? Aguenta aí, vai ser super bacana, vocês vão gostar bastante. Nelson Morimoto tem muito para falar do judô, da parte que influenciou o karatê. O Jigoro Kano pode ser foi o pai do karatê e quase ninguém fala disso. Então a gente vai pôr bem assim aberto, né? Tenho certeza que os professores de artes marciais do karatê entendem muito bem disso. E não existe uma concorrência, pelo contrário, existe uma junção. E a junção é importante em qualquer lugar. A união, o fortalecimento faz pela pessoa. E naquele tempo o pessoal já fazia isso, né? Então, peraí, vamos lá. 7 horas, começamos. 31 pessoas, super bacana. Vamos lá, vou me apresentar, depois você apresenta, tá bom, Nelson? Pois não. Então vamos lá. Bom, turma, aqui que vos fala é Marcelo Trovani, professor de Karatê da Academia Budokan de Presidente Prudente, para quem não me conhece, logicamente. Eu sou sexto dan de Karatê Shitoryu, quinto na Federação e Confederação de Karatê. Na minha carreira, eu tive alguns títulos. Um dos títulos mais importantes foi a medalha de bronze no Mundial de Japão em 99 em Tóquio, pelo estilo Vado-Ryu, Sensei Takamatsu, uma pessoa que sempre vai estar na minha história, nunca vou apagar isso. Tenho 42 anos de idade, tenho a minha esposa Gláucia, tenho a filha Gabi, a minha filha Camila. Todos são praticantes de karatê, a Gláucia é faixa preta de karatê,
A Camila é terceiro dan de karatê e a Gabi vai para preta agora também de karatê. E no mundo social, eu faço parte de algumas ordens, já fiz parte do Rotary Club, como Paul Harris, também fui ex-vereador do município e um dos mais bem votados na época. E a gente está aí agora para fazer diferença no seguinte contexto. Eu e o Nelson sentamos da seguinte forma: tínhamos que fazer alguma coisa para mostrar, para fortalecer, e é isso daí que a gente vai pôr em pauta daqui um pouquinho, tá bom? Então, me apresentei, obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, à Academia Budokan, família Budokan, a família Morimoto, obrigado. Também quero agradecer imensamente, né, a Uslaine do Imparcial, fez uma matéria incrível com a gente, comigo, com o Morimoto, uma matéria assim ímpar. Realmente ela mostrou um carinho forte, grande, tá certo? Então, a todos os faixas preto da Budokan, eu agradeço por estar aqui, já estou vendo aqui, e também do Morimoto aí, tá bom? A todos os alunos, pais responsáveis. Morimoto, é com você, vai lá. Então, beleza, Marcelo, obrigado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar boa noite a todos, tá? Agradecer o convite do Marcelo para a gente fazer essa live e, principalmente, né, agradecer a todas as pessoas que estão entrando, que estão participando, né? Eu sou Nelson Morimoto, professor de judô, estou dentro do judô já há praticamente 50 anos, certo? Já tive algumas experiências. Comecei, nasci, cresci aqui em Presidente Prudente, tive uma experiência fora, morei um tempo no estado do Paraná, competindo, dando aula lá. Depois eu fui para o Japão, onde morei lá também durante 4 anos, né? E sempre ligado ao judô, tá? E é interessante esse tipo de live, porque sempre foi colocado que as modalidades de artes marciais são rivais, sabe? Judô, karatê, kung fu, taekwondo, e não é, certo? Na verdade, todos eles trilham pelo mesmo princípio, que é a formação, que é a educação, né? E aí essa ideia de fazer essa live é justamente para desmistificar esse conceito de que judô é uma coisa, karatê é outra, porque historicamente as origens são muito próximas, né? E é isso que a gente vai estar abordando hoje. Então, mais uma vez, seja todo mundo bem-vindos, né? E que aproveitem bem essa live. Também agradecendo a Oslaine do Imparcial, o Cheslac também, que fez uma cobertura super legal, né? Que eu acho que é o Cheslac, sim. Sempre, né? Nós vamos lá também, viu? Ele convidou a gente para ir para lá. Não, vamos lá bater um papo, sem problema nenhum, certo? E eu acho interessante que a gente possa ter esse tipo de iniciativa, né? Porque eu acredito que a gente só vai estar agregando valor, beleza? Então vamos lá, Marcelo. Legal, Morimoto. A gente vai estar falando com pessoas que entendem do karatê, pessoas que entendem do judô e pessoas que são leigos e querem conhecer a arte do karatê, a arte do judô e seus princípios em comum, que nós somos iguais no final. Então a gente tem que fazer uma língua. Eu também tenho muitos garotos de 6, 7 anos que estão aqui. Então a gente vai fazer um linguajar que todos possam entender, não somente a pessoa intelectual da arte do karatê, do judô, mas sim todos que estão nos assistindo, né? Nos prestigiando, os pais, os familiares responsáveis. Então vou fazer uma pergunta aí, a gente vai fazer um bate-papo. Bom, o karatê, ele é uma arte marcial milenar japonesa. Isso significa karatê do caminho de mãos vazias. O judô é milenar? É também uma arte japonesa ou não? Sim, o judô, na verdade, ele vem do jiu-jitsu, tá? Mas o jiu-jitsu raiz, né? Historicamente, tá? A origem do jiu-jitsu, ele se funde com lendas, são coisas assim que transcendem milênios, certo? Mas o que aconteceu? Na época da Era Meiji, a Era Meiji no Japão foi a época da abertura dos portos japoneses para que tivesse contato com a sociedade ocidental, com a cultura ocidental, certo? Onde houve a introdução de vários costumes, mudanças de
de roupas, de vestimentas, alimentação, enfim, vários tipos de mudança, né? E nessa época, o jiu-jitsu estava em decadência. Por quê? Porque até então era se utilizado o jiu-jitsu como uma forma de defesa, luta, né? Tanto é que o sistema de luta que tinha era o sistema do vamos até morrer, certo? As pessoas davam a vida mesmo, porque eram divididos em sistemas feudais, né? Eram vários feudos e cada estilo defendia o seu senhor feudal. Até E que era, com o grupo era abertura, pequeno, né? O sim, grupo eram era grupos pequeno, pequenos, então era passado exatamente, de um para o né? outro mesmo, restrito, né? Era uma coisa assim muito restrita, né? Existia Não assim era uma aberto ao grande público, rivalidade, como é o não. judô, como é o karatê hoje. De forma, então, vamos deixar bem pessoal leigo aí, que na época, o judô, tanto o karatê, a gente chegar lá também, ele treinava para, na verdade, para o combate real, para a guerra, para Sim, se defender o é. seu território, o seu patrimônio ali, como fosse sua casa, o seu terreno. Não é isso? E é isso que acontecia com o jiu-jitsu, né? Até que chegou uma pessoa, Jigoro Kano, que ele era de um físico muito pequeno, tá? Ele tinha aproximadamente 1,50 m e pouco de altura, certo? Do meu Magrinho, tamanho, hein? né? Fraquinho, inclusive, fisicamente. É só um Só que ele era pouquinho. muito inteligente, tá? E ele começou a praticar o jiu-jitsu como uma forma de autodefesa. E ele começou em uma escola, com o tempo passou para outra, depois para outra, e foi aprendendo algumas técnicas. Até que ele chegou analisando os estilos que tinha, que de repente isso Certo? poderia se transformar numa forma de educação. Certo? Tirou-se as técnicas contundentes, tirou-se os princípios da agressividade, né? E transformou isso num sistema educacional, tá? Onde iria trabalhar o físico, iria trabalhar a mente, onde iria trabalhar o cidadão de uma forma integral, certo? E começou a Sim. sistematizar isso, tá? E isso acabou crescendo muito rápido, porque o judô ele foi criado em 1882, né? Relativamente num tempo muito curto, e hoje está aí pelo mundo todo, né? E tanto é que nós estamos Legal. aqui falando sobre judô e karatê, Muito bacana. certo? Eu só quero dar uma entrada agora, que o karatê, né, além de ser uma arte milenar, ele baseia, como o judô, no atemi waza. Atemi são técnicas praticadas. O karatê, no contexto, ele usa os pontos vitais. Ele usa o soco, o chute, a cotovelada, a joelhada, as mãos fechadas, né, tateken, seiken, e também usa as mãos abertas. Essa é e o judô também tem seu né, atemi waza. Então fala do Atemiwaza, que são as técnicas que realmente o judô aplica. Talvez tem cotovelada, tem joelhada, igual o karatê, não tem. Foi feito uma época, foi tirado do judô isso. Então, Bom, na verdade é o seguinte, tá? O que acabou acontecendo com o judô? Nós vamos até avançar um pouquinho aqui, porque o judô ele acabou se tornando muito conhecido pela competição, tá? Principalmente depois que se tornou uma modalidade olímpica, certo? E acabaram direcionando, acabaram-se, os professores, né, de um modo geral, acabaram direcionando a prática do judô somente para a competição, certo? Esqueceu o outro lado, o lado formativo. E dentro desse lado formativo, também tem as técnicas de defesa pessoal, que são os atemiwaza, certo? Então, no judô tem isso. sim soco, tem chute, tem cotovelada, tem técnicas de quebradura, certo? Só que hoje ele é muito pouco praticado, certo? Mas Entendo. faz parte do judô, existe catas específicos disso, né? E seria interessante a gente poder resgatar isso também, certo? Que é o que está faltando, né? Muito bom. Então vamos chegar agora num princípio muito importante. O karatê, ele, na verdade, ele veio no século XVII. Fala que é 7, mas 17 para o Japão na época. Eu não vou entrar na época do Ankantosu, isso aí que o pessoal não vai entender, que o pessoal leigo, nem os pequenininhos. Mas agora eu vou colocar. O pai do karatê moderno, que difundiu o karatê, na verdade, também tinha a mesma forma
do mestre do judô, né? Ele tinha nem 1,60 m, ele era muito fraco, ele nasceu em 1968, 1868, nasceu e faleceu em 1957, com 88 anos. Porém, quem que ele encontrou no caminho? Quando ele saiu de Okinawa, né, ele aprendia o karatê. O karatê não era nome karatê, era nome de T, porque na verdade o karatê, sabemos todos nós, veio da Índia, passou pela China por causa dos portos, que você acabou de falar atrás, e veio em Okinawa, parou em Okinawa. Okinawa era a base dos portos ali na época, né? E ali se começou a praticar a mão Chi. Então era Chi. Em chinês, Chi significa mão e T é mão, né? Então, mão fechada, Chi. E aí o que aconteceu? O Funakoshi, então ele treinava o Chi. Aí de repente ele falou assim, mas Chi é chinês, nós temos que colocar T. Colocou T, treinou e tal. E aí, né, nessa época, o Asato, que foi professor do Funakoshi, o Funakoshi é o pai do karatê moderno, Shotokan, ele realmente veio treinar por causa da influência do filho. O filho mais novo do Asato também era praticante de karatê e começou a ensinar com 11 anos de idade. E o Funakoshi nem pensava, na verdade, que é o karatê, em expandir o karatê, desenvolver o karatê. O que aconteceu? Ele começou a treinar. Nesse meio caminho, com 21 anos de idade, ele ele foi morar com os avós. E ele era muito intelectual naquela época. Quem sabia escrever, ler, naquela época medieval, eram pessoas bem vistas, né? Pelo rei, pelos príncipes da época, pelos governantes das terras. E nisso, os avós do Funakoshi, ele era realmente bem assim, são pessoas instruídas e passou a ele. E aí o que aconteceu? Nisso, com 21 anos de idade, ele passou a ministrar aula em colégio, como fosse colégio nosso. E conheceu quem? Jigoro Kano, o nosso mestre do judô, Jigoro Kano. E o Jigoro Kano, visto a humildade dele, a disciplina, o respeito, viu que o karatê, né, que não era o nome de karatê, era T ainda, tinha o mesmo princípio de judô. Primeiro, ele não usava o karatê para briga, ele não usava o karatê para ser o melhor, ele não usava o karatê para poder prevalecer perante as pessoas. Ele usava o karatê para extravasar a energia dele negativa e repor a positiva por meio do treino. Nisso, o Kano era uma pessoa muito influente na época. Ele já tinha uma associação muito forte no Japão. Ele era bem visto politicamente, ele era muito, que eu estudei, tá? Desculpa estar salvo engano, ele era visto politicamente, visto na verdade, né, pelo príncipe do Japão, né, na época também. Então, o que ele fez? Ele abraçou o Funakoshi e disse: Funakoshi, você precisa levar essa arte um pouquinho mais além. Mas o Funakoshi não acreditava nisso. Por quê? Porque ele não era tão forte, ele achava que não ia para frente, já sabia das rivalidades que tinham. Inclusive, quando Kano, o mestre judô, Jigoro Kano, abraçou ele, o que aconteceu com os professores mais antigos de raiz? Afastou Funakoshi. Disse: você está começando a ensinar karatê nos lugares que não deve, porque karatê era ensinado só para guerra, né? E principalmente pai para filho. Ele começou a ensinar o karatê, a arte do karatê, para todos que desejavam fazer arte do karatê para o bem, para melhorar, desbastar a sua pessoa, o seu coração, a sua parte intelectual. E aí o que aconteceu? Ele abraçou. Ótimo. Aí, nessa época, ele que levou caso, acho que era Kagoshima. A prefeitura estava tendo um evento e o Kano levou o Funakoshi para fazer uma apresentação. Nisso, o que acontece? O prefeito da época, como fosse, ficou encantado. Isso é legal. E aí a pessoa que estava lá mandou para o Ministério da Educação, que já como fosse o Ministério da Educação, dizendo: olha, o karatê é legal. Esse aí, não tinha nome de karatê, o T é legal, o T é legal. Nisso, o que acontece? Jigoro Kano falou assim: você precisa patentear, pôr um nome, né, fortalecer. Aonde nasceu
Karatê do, porque não podia usar arma mais, estava abolido as armas, do caminho, né? Então, karatê, mão, cara vazio, caminho das mãos vazias. Então, veja bem como o Jigaro Kano é uma pessoa influente dentro do karatê, e eu fico muito entristecido muitas vezes as pessoas não tocarem nesse assunto, né? Que eles eram amigos lá, como nós somos amigos hoje aqui. Sim, Trocamos informações. Pode dar entrada aí agora, pode ficar à vontade. é interessante a gente abordar essa história, Marcelo, porque na verdade são pouquíssimas pessoas que sabem, tá? Antes de mais nada, vamos agradecer aqui vários amigos que estão entrando, que estão comentando na live, né? Nós estamos aí com mais de 50 pessoas acompanhando esse bate-papo, certo? E vamos lá. O que acontece, né? O Jigoro Kano, realmente, ele nunca foi, ele não é, inclusive, conhecido como o criador do judô no Japão. Todo mundo sabe, certo? Que ele que criou o judô, o mundo inteiro sabe disso. Claro que o povo japonês também sabe, né? Mas ele não é conhecido lá no Japão como o criador do judô, certo? Jigoro Kano, ele é conhecido no Japão como o pai da educação integral. Porque ele sempre foi um educador, certo? Ele nunca foi um lutador, ele sempre foi um educador, tá? Então, uma pessoa de uma cultura muito elevada, de um conhecimento muito elevado, né? Jigoro Kano, ele, na época da criação, né, do karatê moderno, com o sensei Funakoshi, certo? O que ele fez? Nessa apresentação, que foi solicitado por ele ficou sabendo que lá no sul, na ilha de Okinawa, porque a ilha de Okinawa ela fica um pouco distante, certo? A ilha de Okinawa ela não é colada no território japonês, certo? Ela fica um pouco distante, né? Ficou sabendo que lá tinha um pessoal que praticava uma luta que era muito interessante, certo? E acabou fazendo esse convite para o Funakoshi ir lá, certo? Levar os seus alunos, e uma coisa muito interessante, certo? Funakoshi foi, levou os seus alunos, fizeram uma apresentação, uma brilhante apresentação, que deixou o Jigoro Kano assim, maravilhado, certo? E aí, a única coisa que ele comentou, ele falou, olha, é uma arte brilhante, certo? Uma coisa fantástica, por que a gente não melhorar isso, certo? Porque as pessoas foram lá, os praticantes de karatê foram lá fazer essa apresentação com a roupa que eles usavam normalmente. Eles eram camponeses, certo? Sim. Então era aquela roupa tradicional, aquela roupa comum que eles usavam no dia a dia, certo? Aí o Jigoro Kano, vendo isso, né, falou, vamos uniformizar. E pediu para que a irmã dele confeccionasse alguns kimonos de judô, certo? E doasse para o pessoal do karatê para que eles utilizassem, que ficasse uma coisa uniformizada. Por isso que vem a cultura do karatê de estar usando kimono, né? Na verdade, a palavra kimono em japonês significa o quê? Vestimenta, certo? Então, tudo que você veste é um kimono. O nome correto seria o quê? O karatê gi, certo? Assim como no judô nós temos o judogi, certo? Que é a roupa do judô, a roupa do karatê, certo? Então, aí começou uma ligação muito próxima, na verdade, entre três grandes mestres. Jigoro Kano, do judô, Funakoshi, né, do karatê, e tem mais um, que é o Ueshiba, do Aikido. Certo? Esses três, eles foram amigos pessoais, eles trocaram muitas ideias, conversaram muito, se relacionaram muito, certo? Aí que vem a mesma origem, certo? Tanto do judô, karatê e do aikido, tá? Onde o foco principal não era a luta, não era o combate, mas sim a educação, a formação integral do ser humano, né? Então, esse princípio foi único, tá? Existe o judô, o karatê, o aikido, sim, mas a raiz das três modalidades é a mesma, certo? Por isso que não existe rivalidade, né? Então isso é interessante. Pois eu não. quero só bater uma entrada aí que você falou, que a gente não pode perder, que tem pai aí e tem que ouvir isso. É importante que o pai ouça isso. Você falou assim, o Jigaro Kano, que é o mestre judô, ele era conhecido não como um lutador, como um educador. É isso
que eu falo para sempre nos exames de faixa, nos torneios, que eu tenho a possibilidade de pegar o microfone, nós não estamos ali para formar campeões de troféus, medalhas ou algo mais financeiro. Nós estamos aí para formar cidadãos. E o Jigoro Kano já pensava nisso lá atrás, que o mundo precisava ter pessoas de bem para continuar aquilo que eles fizeram. Porque só ensinar a arte da luta e não ensinar a arte realmente de ser uma pessoa de princípios, de retidão, uma pessoa que pensa no próximo e não no eu, mas em nós, não ia chegar a nenhum lugar. Para você ver que em 1912, quem também pediu para adentrar na Marinha foi Jigoro Kano. O Kano, ele tinha tanta influência, que ele falou que o karatê era importante colocar na Marinha, na época, em 1912, para fomentar não a luta, porque ele estava tão ocupado na época com o crescimento. O judô era muito grande, e até hoje era muito grande no território japonês, e o karatê era pequenininho. E ele empurrava o Funakoshi, vai Funakoshi, cresça. Então, olha que legal. Eles usam o karatê lá não para guerra. Olha, entrou na Marinha. Vai para a Marinha, vai para quê? Para soldados, vai para guerra. Não, entrou na Marinha, para ir para a guerra, que até naquela época tinha guerra, sabe disso. Fomentar a autoconfiança e fomentar principalmente o quê? A coletividade. Então ele era um educador nato. E tenho certeza que ele fez isso pensando o quê? No futuro. Então, agora, eu queria que você finalizasse e vamos entrar para o nosso agora, acho que nós falamos um pouquinho, né, do Kano, né? Eu só queria que você falasse sobre a escola dele, que tem uma parte muito bonita, que eu estudei, mas eu quero que você fala, lá do templo, que tem várias coisas. E vamos entrar para a nossa realidade agora. Minha academia, sua academia e a academia de todos os professores que praticam a arte marcial, não para competitividade apenas, mas para o crescimento espiritual e fortalecimento de cada cidadão que está lá praticando, beleza? Então, fecha aí e vamos entrar na nossa atualidade aí. Então, vamos lá. O Jigoro Kano, quando ele montou a primeira escola de judô dele, né, tanto é que você pode reparar que nunca foi utilizado o termo academia, certo? Era uma escola, certo? Chamado Kodokan, né? Que existe até hoje, né? Eu tive o prazer de conhecer, de estar nesse lugar. Uma coisa fantástica, né? E o Jigoro Kano, ele naquela época, tudo era praticado no sistema de internato, certo? A pessoa ia para a escola, certo? Para fazer lá a prática da modalidade deles. Não era aquela coisa de vai para lá, treina, volta para sua casa. Não, ele ficava lá no sistema de internato, tá? Então ele morava dentro da escola. O aluno morava, né? Como passa nos filmes aí, esses monges, Isso, certo? Agora, qual era o sistema dele? Ele iria praticar o judô, né? Chegou uma pessoa lá, iria praticar o judô. Sim, tá? Todas as técnicas, esse negócio todo. Mas obrigatoriamente todos os alunos, eles precisavam também fazer outras atividades. Como o quê? Primeiro, estudar uma língua estrangeira, certo? Todos eles tinham que estudar uma língua fora japonesa. Todos eram obrigados fora japonesa, certo? E o Funakoshi, ele era, só para Funakoshi, o karatê, ele foi ensinar, não foi ensinar a língua japonesa na escola, ele foi ensinar a língua chinesa. Sim, verdade. Certo? Então existia já essa cultura por parte do Jigoro Kano, que obrigatoriamente o mundo seria globalizado, tá? Então a pessoa obrigatoriamente teria que estudar uma outra língua. Importantíssimo, eles tinham atividades de ikebana, que é aquela constituição dos vasos com plantas, tá? Harmoniosamente. Tinha o shodo, que é aquela escrita japonesa, né? Então eram várias atividades que eles tinham durante o dia. Por que isso? Porque, de repente, trabalhava-se o físico na luta, certo? No treinamento do dia a dia lá, trabalhava-se o físico. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que harmonizar de uma forma suave, certo? Para que ficasse equilibrado, né? O ser humano se tornasse uma pessoa equilibrada. Não somente bruta pela força, mas também pela leveza, pela suavidade,
né? Tanto é que o termo judô significa o quê? Caminho da suavidade, certo? Ele não é luta, não é destruição, não é briga, nada. É o caminho da suavidade. Então, todo praticante de judô, obrigatoriamente, ele tinha que ter uma conduta exemplar, O certo? judô. Então, o do é o caminho, o ju seria só para o Isso. pessoal ler, né? São dois ideogramas, certo? Japoneses, né? Na verdade, de origem chinesa. O ju, sozinho, Ju. significa yawara, certo? Yawara, em japonês, significa o quê? Suave, macio, terno, né? Acolhedor, certo? E o do, sozinho, significa michi. Michi, em japonês, significa o quê? Caminho, doutrina, certo? Rumo, direção. Então, seria o caminho da suavidade, o caminho da flexibilidade, certo? Por isso foi adotado o termo judô, né? Legal. E o Jigoro Kano, só para a gente concluir aqui, foi o primeiro oriental a participar do Comitê Olímpico Internacional. O próprio Barão de Pierre de Coubertin fez um convite especial a ele, tá? Ele foi o primeiro oriental a fazer parte do Comitê Olímpico da Era Moderna, mas por coincidência ou visão, muito provavelmente por visão, existia uma pressão muito grande para que o judô se tornasse olímpico naquela época, no começo de 1900, né? Mas o Jigoro Kano nunca aceitou. Ele mesmo falava, o dia que o judô entrar para as Olimpíadas, ele deixa de ser judô, certo? E ele faleceu em 1938 e o judô só foi entrar nas Olimpíadas em 1964, né? Praticamente 30 anos depois, certo? Mas o porquê que ele falava isso? Porque a partir do momento que fosse priorizado títulos e conquistas, iria ser deixado de lado os princípios do judô, né? E de certa forma isso acabou acontecendo. Só para agora pegar um gancho seu para a gente não se perder, vamos trazer o pensamento do Jigoro Kano para a atualidade. Vamos lá. O pensamento dele, que se o judô transformasse em esporte e deixasse de ser, não deixou de ser, mas deixasse de falar que era arte marcial, como o karatê é arte marcial, talvez transformaria em outro lado, pensaria só na ação da competição e não na ação da transformação, que é o mais importante, você transformar, exemplo, como falo, né? Na água no vinho, né? Que fala água transformar no vinho. Então, o que acontece? Vamos lá. Sabemos que o Japão passou pela bomba de Hiroshima, mas teve o tsunami também. Agora vamos colocar para nós. Nós não tivemos bomba de Hiroshima aqui, graças a Deus, né? Bomba dos Estados Unidos. Nós não tivemos guerras aqui tão pesadas como os outros países, Japão. Nós não tivemos tsunami. Porém, nós temos outras coisas. A nossa saúde, né? Agora com a pandemia. Eu não quero generalizar tudo. Como que nós, professores de artes marciais, podemos usar a filosofia do Funakoshi, do Jigoro Kano, do Otsuka, de vários professores, tanto judô, karatê, por tempos atuais? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que a arte marcial vai ser o grande gancho para o momento. Não é que eu estou vendendo aqui o meu peixe, o seu peixe, o peixe de outro professor, seja de taekwondo, seja muay thai, que for, qualquer arte marcial que seja praticada com pessoa que tem um pensamento não apenas da competitividade, mas sim da formação de bom caráter. O que você acha que nós vamos poder ajudar na autoestima e na autoconfiança dos nossos alunos? Você acha que a gente vai conseguir? Bom, vamos lá. Tá? Antes de mais nada, um abraço para o Fábio Sato aí, que eu já vi que ele está aí na live também, certo? O professor Adaelson, que é da Federação Paraense de Judô, né? Nós estamos lá no Pará uma hora dessa, certo? E para os demais também que estão aí entrando, né? E participando. Bom, o princípio, tá?
tanto do judô, quanto do karatê, quanto do aikido, quanto das modalidades, tá? Elas Fala se pro baseiam no mestre quê? Nelson também, não oi pro mestre Nelson aí, ele vai ficar chateado, mestre Nelson. Opa, não, o O Nelson Nelson é gente nosso boa, hein? parceiro, né? É Nosso parceiro. capoeira. Forte abraço, Nelson. Certo? Então, todos que trabalham nessa arte, né, na verdade, você não trabalha somente o físico, né? E aí nós vamos ter que puxar para a atualidade, que nós estamos passando por essa situação de pandemia, certo? É uma guerra que nós estamos tendo e, por enquanto, ela está ganhando. Por que eu falo que ela está ganhando? Porque, na verdade, ainda não se encontrou a cura. Tá? Não existe uma vacina eficaz, não existe nada de concreto para resolver esse problema da Covid-19. Certo? Por um outro lado, nós estamos tendo o quê? Pessoas reclusas dentro de casa, né? Famílias passando por dificuldades, né? Em termos de situação financeira, de tudo, né? Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que está abaixando o salário, enfim, passando por uma série de dificuldades dentro e fora de casa, né? E onde que as nossas modalidades podem interferir? Tá? No fortalecimento interno do cidadão, certo? Quando a gente trabalha o eu, quando a gente trabalha o aluno de uma forma integral, a gente não está preparando ele, certo, para bater em alguém. Muito pelo contrário, a gente está preparando ele para que ele possa sobreviver, possa sobressair e, principalmente, possa vencer na vida. Tá? E hoje nós estamos nesse momento. Tá? Numa situação de guerra, aqueles que vão primeiro, infelizmente, são os mais fracos. Certo. Aqueles que não estão preparados. Certo? Então, nós precisamos preparar hoje as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles possam vencer essa luta. Tá? Como que ele vai fazer isso? Trabalhando a autoestima dele, né? A questão da motivação, né? O autoconhecimento, né? A proatividade, certo? São características essenciais do vencedor. Tá? Sim. É transformar a sua adversidade numa grande oportunidade de crescimento e de superação. Certo? Concordo. E isso o judô pode fazer, o karatê pode fazer, os bons professores podem fazer, certo? E é onde nós podemos intervir. Caiu. Que às vezes os pais ficam preocupados, né? Acho que a sua voz caiu aí, Nelson. A Ué, seu não áudio. tá aí. Tá entrando aí, Marcelo? Dá uma olhada. É? Alô? Oi? Para mim aqui tá normal. Né? Tá normal aí? Tá normal aqui, eu Marcelo. Eu não tô ouvindo. Certo? O pessoal, de uma forma geral, tá escutando aí? Como é que tá? Eu vou pôr aqui o fone meu para ver se eu consigo te ouvir, mas... Tá. Não tá. Bom, o pessoal tá comentando que tá ok lá, Marcelo. Vou continuar aqui. Certo? Então, pode continuar, pode continuar. E aí o que acontece? Nós precisamos preparar esses jovens que hoje eles estão trancados dentro de casa, certo? Sem acesso a um convívio social. E, infelizmente, nós estamos com um quadro muito grande de crianças, jovens, inclusive adultos, que estão num quadro depressivo, tá? Muita gente com síndrome do pânico. Por quê? Porque não sabe o que está enfrentando, né? Então, nós precisamos preparar a nossa população para que eles se tornem vencedores, certo? Mas vencer onde? A sua dificuldade, tá? E esse contato com as modalidades é de extrema importância para a formação dele, certo? Que eu espero que daqui 10, 15 anos a gente possa encontrar todos esses alunos e eles falarem: eu sobrevivi e venci. Eu quero pegar um gancho na sua colocação aí. Estão me ouvindo aí? Está me ouvindo, Nelson? Sim, não, tá tranquilo. Tá, pode falar. Tá tranquilo. Então, eu quero pegar um gancho muito importante. Você está falando uma coisa extremamente importante. Os pais estão aí, as crianças estão ouvindo. A gente tem que sempre realmente ter a questão seguinte: o medo a gente tem que ter, mas o bom cuidado mais ainda
quando a gente vai lutar, a gente tem que ter o medo do adversário para a gente ter o bom cuidado. A gente não tem medo, a gente não respeitar o adversário, a gente não vai conseguir o bom êxito. Então a gente tem que respeitar o que está acontecendo, a pandemia, ter o cuidado. Mas uma coisa que você sabe muito bem, você esteve no Japão, eu também estive no Japão, né? E você muito mais, e você veio da família japonesa, não passar o pai, a mãe, tio, avô, o responsável legal pela criança, principalmente, adolescente, não passar esse medo, passar o bom cuidado. Passar da seguinte forma, olha, existe isso, né, qual seja ela. Exemplo, vamos lá, eu vou sair um pouquinho do gancho para entrar. Quando a criança começa a ter bullying na escola, quando a criança começa a ir para a diretoria direto, quando a criança começa a agredir os outros amigos na escola. Você não tem que chegar aí no médico, não está errado, tal, não, peraí. Vamos analisar. Quem que está passando isso? Será, tá? Não estou julgando ninguém, até meu, aqui tem minha filha, tudo, a Gabi de 10 anos, você tem sua filha aí também. Será que nós não estamos passando isso? Porque o Japão passou. Quando eu estive lá em Hiroshima, né, o Japão, ele teve uma geração de pessoas com muito medo, qualquer coisa eles olhavam para o céu, para ver se está vindo bomba novamente, se está vindo a guerra. Então, a gente não pode passar isso para os nossos filhos. O que eu estou pedindo assim? Todas as academias, né, estamos no plano vermelho, tudo, temos que respeitar, temos que usar máscara, álcool gel, mas todas as academias que forem logo mais ser reabertas, que então tem que ser, a vida tem que continuar, terão que ter todo o cuidado e o professor terá que ter um preparo lógico e um preparo certo na questão como vai falar com a criança. O porquê? Talvez ele colocando, toma cuidado, isso. Não, peraí. Gente, olha aqui. Então, eu preciso que vocês usem máscara, eu preciso que vocês passem gel. Mas isso um dia vai acabar? Vai acabar. Porém, no Japão você teve lá, eu também tive, o pessoal usa máscara para muitas vezes estar gripado, já usa máscara para não transmitir para outra pessoa por educação. Então, talvez isso seja aquele verdade novo nosso. Talvez quando a gente estiver agora gripado, a gente vai usar máscara para não passar para o pessoal, não porque tem uma pandemia aí, não porque vai pegar alguma doença. Então, eu tô com assim, o único receio que eu tô, que os pais também terão que trabalhar essa autoconfiança, autoestima com os filhos. Porque Marcelo, senão não adianta nós desse lado. Sim, eu acho o seguinte, tá? Tudo para dar certo, ninguém consegue trabalhar sozinho, certo? Eu sempre falo aqui na academia que nós somos uma equipe, né? Onde envolve academia, onde envolve os alunos, onde envolve as escolas, tá? Que as escolas também é um agente extremamente importante, e principalmente onde envolve as famílias. Ninguém consegue trabalhar sozinho, certo? Então, tem se dito muito hoje em dia no novo comum, certo? O que seria esse novo comum? Tá? Nós vamos ter que transformar essa pandemia numa grande mudança, e eu espero que seja uma mudança social profunda, porque, historicamente, todos os países que sobressaíram pós-catástrofe, tá? Eu digo em relação a terremotos, tsunami, guerras, enfim, tá? A primeira coisa que eles tiveram que trabalhar, um negócio chamado disciplina, certo? Que com a disciplina você tem ordem. Se você tem ordem, você tem organização. Se você tem organização, muito provavelmente você vai ter o quê? Um povo que respeita regras, certo? Um povo que consegue entender a necessidade do próximo e principalmente respeitar, tá? Talvez se nós tivéssemos um conceito um pouco melhor de organização, talvez a gente, presidente prudente, não teria voltado para essa fase vermelha, né? Sim. Então eu acho que isso, né? Faltou um pouco de conceito seguinte: vou me preocupar com o meu próximo. Se eu não estou doente, se eu não estou contaminado, se de repente eu estou saudável, tudo bem. Mas às vezes o meu vizinho não está. E eu tenho que me preocupar com ele, certo? Não somente comigo, né? Então esse conceito de união ele é muito importante e compete aos professores, principalmente aos professores de escola, os professores de academia, que promovam essa união,
tá? Inclusive entre pais e filhos. Porque, infelizmente, a pandemia também está mostrando o quê? Que tem muitos pais que estão tendo dificuldade para lidar com seus filhos dentro de casa. Né? É muito tempo que estão ficando juntos e não estão conseguindo ter esse convívio harmônico. Certo? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Tá? Eu, você, os outros professores, nós temos condições, tá, de apoiá-los, de ajudá-los. Então, nós temos que ajudar o aluno, mas também nós temos que ajudar as famílias. Né? E isso é uma obrigação nossa, porque antes de nós sermos instrutores, professores de luta, independente qual seja, nós somos educadores. Certo? Muito então, bem. nós também temos que assumir essa responsabilidade. Tá? Um grande abraço para o meu amigo Sensei Vilmar Chiraga, que é delegado regional da Federação Paulista de Judô, que está aqui com a gente também. Você está bem prestigiado, hein? Muito bem prestigiado. Então, o professor Nelson, vamos lá. Nós, como professor de arte marcial, e eu acredito muito numa trilogia. Uma trilogia, quando a gente treina na academia, a gente tem que usar a força, o espírito e, acima de tudo, né, a inteligência tem que estar, né? Então, essa trilogia, ela tem que estar ali no treino. E o professor também está dando treino, ele tem que passar essa autoconfiança milenar, que foi passado para mim, para você, eu falo assim, acho que uma herança que são poucos que conseguem pegar isso, agregar isso para o dia a dia e passar para os nossos alunos. Porque, exemplo, eles têm que acreditar que nós vamos ter um novo amanhã. Eles têm que acreditar que nós vamos ter realmente uma nova vida, diferenciada que nós estávamos ontem. Nós temos que ensinar isso aos nossos alunos. E através do soco, do chute, dos catás, você, através da forma das quedas, dos rolamentos, dos exercícios, a gente tem que, sem que eles percebam, né? Porque a gente não vai ficar falando pandemia, 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 não. Sem que eles percebam, a gente tirar isso deles, tirar essa carga negativa, repor a positiva com um novo conceito de educação. Porque tudo vai ser diferente. Né? Exemplo, eu sou um cara que gostava muito de chegar até... o professor é beijoqueiro, né? Gostava muito de cumprimentar os pais, as mães, tudo, um beijo, tal, tudo bem, abraço. Vai ter que parar isso um pouco agora. Então eu também vou ter que passar isso para os meus alunos sem que eles percebam. Mas o que aconteceu? Que o professor chega agora na academia e não cumprimenta mais aquele abraço no meu pai, aquele beijo na minha mãe, na minha avó, o que está acontecendo? Porque eu sempre fui assim, é o meu jeito de ser. Então eu vou ter que passar uma forma diferente. Oi, tudo bem? Conversar, chegar diferente, tudo bem? Dar um oi para todo mundo. E o professor, né, o educador, ele vai ter que ser muito inteligente nisso, usar a arte marcial, qual seja ela, o karatê, judô, kenpo, jiu, qual for, para realmente resgatar a autoestima, a confiança, treinando. Treinando, treinando, treinando. A autoconfiança não vai vir a gente só falando, vai vir no treino diário. Isso é importante, viu? Não, com certeza. E outra coisa, Marcelo, que eu acho que é extremamente necessário, como eu disse, todos nós vamos mudar. Todos nós estamos num processo de mudança. Né? Então é importante que todos mudem na mesma direção. Tá? Que todo mundo compartilhe do mesmo senso comum. O que é importante? A criança, o jovem, o adolescente, tá? Então tá bom. O que é necessário para que essa pessoa seja boa? Certo? É explicar, é ensinar, é servir de exemplo, servir de modelo. Então não é apenas você, não é apenas eu, somos nós, professores, somos nós, pais, certo? Todos nós temos que servir de referência para os nossos jovens para que eles possam seguir bons exemplos, certo? Nós temos que nos preocupar com o que vai acontecer com eles e como eles serão daqui 10, 15 ou 20 anos, certo? Sim. Então, muita gente vai superar tranquilamente essa fase, certo? Mas superar como? Né? O que nós precisamos é que eles se tornem pessoas produtivas de uma forma positiva junto à sociedade. Tá? Então, dentro da sua academia, dentro da minha academia, muito provavelmente nós vamos ter pessoas fantásticas futuramente
que de repente possa, numa próxima situação de catástrofe ou numa próxima pandemia, encontrar a cura. Entendo. Então é isso que nós precisamos trabalhar. Tá? E para isso nós precisamos de quê? Da união com os pais. Certo? Que eles também nos apoiem, que eles também estejam junto com a gente, porque nós estamos querendo o melhor possível para quem? Seus filhos. Certo? Então fica aqui um convite para os pais que também todo mundo possa se unir, né? Não simplesmente falar, vou trancar o meu filho dentro de casa e ele não vai fazer nada. Porque, de certa forma, isso também está deixando o seu filho doente. Certo? Muito. Nós precisamos deixar o seu filho forte, tá? Que ele possa ter consciência de sair no momento necessário e não sair sem necessidade nenhuma. É ele que tem que ter essa consciência, certo? E isso nós vamos estar criando, sim, pessoas que sejam positivamente ativas junto à sociedade, tá? E nisso nós podemos contribuir muito, né, Marcelo? Olha, você falou um ponto muito importante, o sair. Isso é muito importante. Todos, né, que nem a Gabi fala assim, mãe, minha filha está 90 dias em casa, vai gravar comigo lá na academia, tem 10 anos. A Camila está indo trabalhar, ela é dentista, a Glaucia agora entrou de férias, ela é da faculdade, então ela fala assim, o papai sai, mesmo para fazer as coisas dele, né, com muito cautela, muito pouco, mas eu saio. A mamãe vai para a faculdade, dá aula lá na direção, a Camila vai trabalhar na parte odonto, e eu tô aqui em casa. É difícil você ouvir tua filha falando isso. Então vamos lá. Olha, não estou entrando no mérito, não estou aqui para fazer política e nem quero. Eu não acho que não misturar arte marcial com política, tá? Mas infelizmente está sendo uma política muito grande em cima disso. A vida é a coisa mais importante que existe, não tem nem o que, não tem preço, não tem o que. Mais exemplo, o adulto, você tem vários adultos, tal, você poderia estar dando rolamento, alongamento, fortalecimento, técnicas, aulas, né, normal, palestra na sua academia com a distância tranquila. Igual que você falou, o comércio abriu, vai fechar novamente, que pena. Se todo mundo tivesse pensado assim, olha, o comerciante precisa de público. Pensando, não adianta abrir o comércio. Mas se assim, olha, eu só vou se eu tenho necessidade mesmo. Mas o pessoal também não dá para pôr culpa no pessoal, né? O que acontece? Imagina, minha filha em casa, minha filha quer ir pro shopping, ela fala, pai, quando eu vou pro shopping? É difícil você falar isso para pessoal. Então imagina aquelas pessoas que estavam em casa, todas fechadas, querendo sair, de repente abre o comércio. Você viu que o comércio vendeu igual fosse um Natal. Isso é bom para o comerciante? Ótimo. Porém, vamos fechar de novo. Então, para eu acabar de finalizar, a única coisa que eu peço é que os pais, os avós, os tios, as pessoas que gostam da sua academia, da sua arte, do seu professor, que mantenham o seu filho, seu neto treinando, porque ele vai ser a academia, o professor que seja justo, perfeito e principalmente tenha bons costumes no que ensina, ele vai ser o grande que vai agregar nesse momento para o filho dele, para o neto dele, para o sobrinho dele. Aquelas academias, tá, que não de forma que abria só para pegar financeiramente, essas vão fechar. Que vai manter aberto, né? Falando, é você, sou eu, com muita dificuldade, não tá fácil de pagar o aluguel, as coisas, manter o funcionário, mas e por que eu vou manter? Porque eu não ensino a arte do karatê para lutar, como você bem disse, eu ensino para ajudar na pré-educação, porque quem educa é pai, mãe, tio, avô. Nós ensinamos a pré-educação, a fortalecimento da educação. Então eu espero que os seus pais aí, como os meus também, as pessoas que gostam da gente, mantenham seus filhos não apenas por manter o nosso império em pé, a nossa academia, a nossa logomarca, mas sim para a gente poder ajudar. Porque a gente só vai conseguir ajudar se eles também continuar confiando na gente. É só isso. Então é isso que eu tenho a dizer aí para você. Eu acho que não sei se você tem esse mesmo pensamento aí. Marcelo, eu gostaria muito de agradecer aqui, pode agradecer à vontade, nessa live, certo? Aos pais da academia. Porque nós temos um grupo, né, relativamente grande de pais que mantém ainda as suas mensalidades em dia, certo? Legal. Eu até propus no mês passado, né, um desconto, reconhecendo a dificuldade que nós estamos passando, tudo, enfim. Mas muitos deles falaram, não, eu vou manter o valor integral, que ainda tenho condições.
certo? Então, essa visão eu acho muito importante. É como eu falei, ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, certo? Então, nós precisamos, sim, de ter uma união com os pais, nós precisamos ter uma união com as escolas, certo? Para que todos trabalhem na mesma direção, né? Enfim, e mudar esse conceito social que existe hoje, tá? Simplesmente falar, olha, eu vou criar uma pessoa para ganhar medalha. Né? Não, nós não precisamos disso. Tá? Nós precisamos criar pessoas. Se futuramente serão competidores ou não serão competidores, isso é uma decisão individual de cada um, certo? Mas o importante é que lá na frente, essa pessoa que frequenta a minha academia, que frequenta a sua academia, que frequenta outras academias, ela seja uma pessoa positiva, tá? Onde ela seja um bom funcionário, um bom profissional, um bom chefe de família, né? Um bom filho, né? Um bom estudante, enfim, tá? Que seja uma pessoa que contribua positivamente junto à sociedade. Né? E isso nós dependemos, se nós queremos que lá na frente, daqui 10, 15 anos, nós tenhamos pessoas boas, nós temos que começar a trabalhar desde agora. Certo? Que é agora que nós mudamos o direcionamento do caminho deles. Né? E Legal. Esse é o caminho do karatê, do judô, né? Que é justamente o caminho, a doutrina que nós temos que dar. Tá bom? Ô, Nelson, vamos agora dar uma finalizada aí? Eu acho que foi bem bacana. Eu quero agradecer a todos, que depois a gente vai poder responder, tanto eu, Nelson, os questionamentos. A gente quis passar um pouquinho para mostrar para cada um que realmente o karatê e o judô, eles são juntos, pode ter um nome diferente, mas eles são juntos desde a raiz, né? Desde que o nome ser karatê, o judô, na verdade, ele foi um grande pai do karatê. Então eu reconheço isso, eu fico muito feliz, enaltecido, em saber que eu tenho um amigo, né, que é você, o Nelson, outros amigos também do judô aqui, não vou citar não para não esquecer ninguém, mas tem os outros amigos do judô, outros amigos do karatê. Eu tenho pessoas aqui do karatê que foram meus professores quando eu comecei em 86. Eu vou falar o Moacir Kiss, o Marcão Sanguinário, o Antônio Carlos, foram todos meus professores, o Paulo Martins Machado, quem mais? Vamos supor, quem trouxe o karatê né, para Prudente, na verdade, o que já faleceu agora, o Vicente Perrone. Então, essas pessoas são pessoas que me ajudaram onde eu estou. Eles me ajudaram a minha formação para eu poder passar isso para frente. E eu fico muito feliz com eles. Então, o que eu quero finalizar? Vou finalizar aqui da seguinte forma, e depois você também você faz a tua finalização aí, que eu acho que ficou bem bacana a nossa live, bem informativa, que a gente veio aqui para dizer assim, o karatê e o judô têm o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Não de fazer campeão de medalha e troféu, mas sim campeões para a vida. E campeões que nós iremos precisar neste momento agora de uma guerra, de uma pandemia. Nós, professores, precisaremos saber trabalhar, cada um com o seu método, cada um com a sua forma, agregar o quê? Autoconfiança, autoestima, mostrar para que a vida dele continue da criança, do adolescente. O adulto também, mas o adulto já entende mais. Então, aqui nós temos, né, só para vai finalizar aí, judô, karatê, muay thai, taekwondo, várias pessoas. E finaliza aí, tem 21 segundos para acabar, que estranho, eu não sei. Finaliza aí, Nelson. Obrigado a todo mundo, muito bem. Agradecer a todo mundo, tá, que esteve presente, e para você também, Marcelo. A todos aqui que nos acompanharam, certo? E vamos, de repente, marcar uma próxima para a gente continuar esse bate-papo. Tá bom? Legal, obrigado.